Você já parou para pensar de onde vem a arma que explode numa cidade do outro lado do mundo? Você acha que ela nasce numa fábrica militar secreta, cercada de soldados? Pois é. Às vezes ela começa num lugar muito mais perto de você do que imagina. Às vezes ela começa na sua timeline. Enquanto você assistia vídeos de maquiagem, receitas, dicas de carreira, algo muito mais sombrio estava acontecendo ali, no mesmo feed. E o mais assustador, pode ter passado batido. Pode ter aparecido para você e você nem percebeu. Deixa eu te contar uma história que parece roteiro de filme, mas que aconteceu de verdade e que envolve jovens brasileiras. Imagina a cena. Você tem 22 anos, está desempregada, mora no interior, não tem perspectiva. Aí aparece um vídeo. Uma moça sorrindo, bem produzida, falando de uma oportunidade incrível. Trabalho no exterior, salário em dólar, moradia paga, ambiente internacional, treinamento técnico, tudo legalizado. Você clicaria? Seja sincero. Você pelo menos pararia para assistir? Pois é. Milhares de jovens clicaram e algumas embarcaram. O nome que aparecia nos vídeos, sempre meio discreto, era Alabuga. Alabuga Start. Parecia nome de startup, de programa de intercâmbio moderno. Só que Alabuga não é startup. Alabuga é uma zona industrial no coração da Rússia, na região do Tartaristão. E desde 2022, ela virou outra coisa. Uma engrenagem central da máquina de guerra russa. Você sabe o que são os drones Shahed? Aqueles que você vê nos noticiários explodindo em cidades ucranianas? Pois então, a Rússia copiou a tecnologia iraniana e deu um nome novo: Geran. E onde eles são montados? Em massa, dia e noite. Em Alabuga. Agora vem a parte que dói. Quem estava montando esses drones? Não eram soldados. Não eram técnicos russos especializados. Eram jovens mulheres, estrangeiras, recrutadas pela internet. Muitas delas achando que iam trabalhar em hotelaria, logística, tecnologia. Você consegue imaginar o choque? Você cruza o mundo achando que vai mudar de vida. Chega lá e descobre que está montando uma arma. Uma arma que vai ser usada para matar gente. Gente que você nunca viu. Gente que não te fez nada. E o pior, quando você descobre, já é tarde demais. Os relatos são assustadores. Contratos diferentes do que foi prometido. Jornadas pesadas. Exposição a produtos químicos. Tontura. Náusea. Dor de cabeça constante. Passaporte retido por questões administrativas. Ameaças veladas quando alguém tentava sair. Multas altíssimas. Deportação. Consequências legais. Você está entendendo o que isso significa? Não é sequestro no sentido clássico, mas é coerção, é exploração, é tráfico humano moderno. Aquele tipo que não usa correntes, usa contratos, usa medo, usa dependência. E o Brasil entrou nessa história de um jeito que você precisa saber. Porque não foi em fórum obscuro da Deep Web, não. Foi aqui, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Influenciadoras brasileiras com milhares de seguidores começaram a promover o programa. Vídeos bem produzidos, música animada, texto motivacional. Se eu fosse mais nova, eu iria. Trabalho organizado, ambiente seguro, moradia garantida. Você já viu esse tipo de vídeo, né? Aquele padrão de oportunidade no exterior? Pois é. Só que dessa vez, o destino final era uma fábrica de drones de guerra. E aqui vai a pergunta que não quer calar. Essas influenciadoras sabiam? Algumas dizem que foram enganadas, que receberam só um briefing superficial, que não sabiam da ligação com armamento. Outras simplesmente sumiram. Apagaram tudo, bloquearam comentários. Mas o estrago já estava feito. Agora pensa comigo, por que o Brasil? Por que jovens brasileiras viraram alvo desse tipo de recrutamento? Simples, a gente se encaixa perfeitamente no perfil. País jovem, ultraconectado, desemprego alto entre mulheres sem ensino superior, moeda fraca, promessa de dólar seduz. E tem mais. O Brasil não tem posição firme sobre a guerra na Ucrânia. Não tem sanções pesadas contra a Rússia. Do ponto de vista de Moscou, terreno perfeito. E sabe o que é mais perturbador? Quando a história estourou na imprensa internacional, quando outros países abriram investigações, exigiram explicações, o que o Brasil fez? Praticamente nada. Não teve coletiva. Não teve investigação pública ampla. Não teve relatório detalhado.
dissolveu, virou só mais uma notícia perdida no meio de tanta coisa. Por quê? Você consegue imaginar por quê? Porque responder de forma dura significaria atrito diplomático com a Rússia, e o Brasil, nesse momento, está tentando manter uma posição ambígua no tabuleiro internacional. Não quer brigar com ninguém, quer ficar bem com todo mundo. Só que essa ambiguidade tem preço, e o preço pode ter sido pago por jovens brasileiras que a gente nem sabe quantas são. Quantas conversaram com recrutadores? Quantas enviaram documentos? Quantas quase embarcaram? Quantas embarcaram de fato? A gente não sabe, e talvez nunca saiba. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você acha que isso é caso isolado? Você acha que isso não pode acontecer de novo, de outra forma, com outro país, com outro programa? Porque a lição de Alabuga não é sobre uma fábrica específica. É sobre como a guerra moderna funciona. Ela não precisa mais de mobilização em massa. Não precisa de propaganda nacionalista aos berros. Ela precisa de vulnerabilidade econômica, de algoritmos bem calibrados e de uma boa narrativa digital. A guerra do século XXI se alimenta de desigualdade global, de jovens sem perspectiva, de promessas que brilham na tela do celular e de silêncios diplomáticos convenientes. Sabe qual é o detalhe que mais me incomoda? Enquanto o mundo debatia mísseis, sanções, estratégias militares, a verdadeira engrenagem da guerra continuava girando, silenciosa, distante, movida por gente que só queria uma chance. Gente que atravessou o mundo achando que ia conquistar dignidade e acabou se tornando, sem saber, sem escolher, instrumento de destruição numa guerra que não era dela. Pensa nisso. Você monta uma peça, dia após dia, linha de produção, repetição, exaustão, produtos químicos, dor de cabeça, e aí essa peça vira um drone. Esse drone decola, cruza a fronteira e explode num prédio residencial. Mata uma família, destrói vidas. Você consegue processar isso? Você consegue imaginar o peso de descobrir que você, sem querer, fez parte disso? E aqui vai a pergunta final. A que realmente importa. O que a gente faz com essa informação? Porque não adianta só ficar indignado. Não adianta só compartilhar e esquecer. Essa história mostra uma fratura profunda no sistema. Mostra como a tecnologia, a desigualdade e a geopolítica se cruzam de um jeito perigoso. E mostra que a linha entre vítima e cúmplice pode ser muito mais fina do que a gente imagina. Então, da próxima vez que você vir um vídeo oferecendo oportunidade incrível no exterior, para, respira, pergunta, pesquisa, desconfia. Porque a guerra já não precisa mais de soldados conscientes. Ela só precisa de gente vulnerável e de uma boa história para contar.